Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje sobre como construir networking e visibilidade na prática no LinkedIn. Eu acredito que você está nessa jornada junto comigo, né? Falando sobre networking, visibilidade, ferramentas e metodologias atuais para a utilização do LinkedIn. E eu estou aqui exatamente em mais uma aula, trazendo mais um tema relevante. A nossa primeira aula, aquelas pessoas que não assistiram à primeira aula sobre check-up de LinkedIn, assiste lá na plataforma, né, pede acesso através dos meus canais, o acesso a essa primeira aula, que a nossa equipe te manda de imediato, e também teve uma segunda aula sobre scanner de conexões de LinkedIn, primeiro o check-up de LinkedIn, que tem o objetivo de como você aprender a corrigir os erros, 90% dos maiores erros praticados pelos profissionais no LinkedIn. Então, a primeira fase é corrigir esses erros. Segunda etapa, fazer uma análise da qualidade das suas conexões do LinkedIn através do scanner de conexões, né? Passando o scanner de conexões na sua rede, você consegue descobrir em apenas um clique como estão as suas conexões, o seu percentual de conexões, como é que está esse percentual de conexões frente aos seus objetivos de carreira, o quanto essas conexões estão alinhadas ou não com os seus objetivos de carreira. Esse é um tema de segundo nível, né? O primeiro nível, corrigir todos os erros. O segundo nível, aprofundar e saber e compreender o quanto suas conexões, em termos de qualidade, estão conectadas com seus objetivos de carreira ou não. E o terceiro nível, a gente está aqui exatamente hoje falando de como vamos falar sobre como construir visibilidade e network na prática no LinkedIn. Não adianta só preencher o LinkedIn, né, de forma correta, também não adianta só conectar pessoas no LinkedIn. É preciso que você passe a movimentar, dar vida a esta ferramenta para que você seja visto e seja percebido pelo mercado. Então, antes de tudo, eu estou muito feliz, né? Quero dizer que estou muito feliz por você estar aqui comigo, porque hoje a gente vai falar sobre exatamente esse tema que pode transformar completamente a forma como você utiliza o LinkedIn. Você já sentiu que, apesar de todo o seu esforço, o LinkedIn parece que não funciona para você? Ou que suas conexões não engajam, que seus conteúdos passam completamente despercebidos e as oportunidades simplesmente não aparecem? Pois bem, isso não é só com você. Hoje, 90% dos profissionais cometem erros cruciais no LinkedIn, a gente falou disso na primeira aula, que sabotam a sua visibilidade e impedem que você seja notado pelas pessoas certas, né? A gente falou na segunda aula sobre qualidade de conexões, ou seja, em ser notado pelas pessoas certas na sua área profissional. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, né, dando esse próximo passo, não só corrigindo, identificando os erros, identificando e corrigindo esses principais erros que prejudicam a sua presença no LinkedIn, como a gente falou na aula 1 e na aula 2, mas também ter estratégias práticas que podem transformar suas conexões em oportunidades reais na sua carreira. Então, um passo a passo para atrair as pessoas certas. Sejam recrutadores, líderes ou profissionais que podem abrir portas para você, né? E tem mais, ao final desta aula, você terá clareza total sobre o que você vai fazer para superar, né? E finalmente usar o LinkedIn como uma ferramenta estratégica de crescimento profissional. Está preparado aí para dar o próximo passo, rumo a essa visibilidade e a esse reconhecimento no LinkedIn? Então vamos juntos começar essa jornada, mas antes de tudo, eu queria mergulhar nas estratégias. Eu quero começar te mostrando, melhor dizer, te apresentando, o porquê tantas pessoas têm dificuldade em se destacar no LinkedIn. Primeiro, o problema mais comum é que a maioria das pessoas usa o LinkedIn apenas como um currículo online, né? Publicam sua experiência, deixam o perfil ali não publicam, né, a sua experiência, deixam o perfil ali parado e esperam que as oportunidades simplesmente caiam do céu e apareçam. Mas o LinkedIn não é um catálogo de profissionais, ele é uma ferramenta poderosíssima de networking ativo e principalmente de ampliação da sua visibilidade profissional de forma estratégica, né? E qual é a causa disso? Falta de estratégia. Eu posso dizer para vocês que muitos profissionais não sabem como criar conexões certas, publicar conteúdos relevantes ou usar recursos do LinkedIn de forma direcionada. Eu posso trazer o meu exemplo aqui para vocês, eu não quero ser exemplo para ninguém, mas eu posso validar a minha experiência. Eu tenho mais de 40 mil seguidores, construí toda essa jornada, esse networking, essa visibilidade, e eu não estou falando aqui de achismo algum, né? Nem nenhum modismo, criando oportunidades
para te vender algo que não existe. Pelo contrário, né, eu sou muito responsável na produção dos meus conteúdos, no atendimento aos meus clientes. Eu não acredito em profissionais que assessoram outros profissionais na área de carreira, que não tenham vivência em RH, que não venham do mercado de recursos humanos, né, que não compreendam como o mercado de trabalho funciona. E também eu posso entender que toda essa metodologia que eu criei, ela, na verdade, ajudou e ajuda muitos profissionais, porque eu tenho um atendimento, atendo clientes hoje em todo o Brasil, até em outros países, e que buscam a minha assessoria exatamente para um direcionamento melhor, seja de uma busca de uma jornada de recolocação, seja até mesmo de uma mudança de emprego, ou está trabalhando, mas quer mudar de emprego, ou uma transição de área, mudar de área, ou até mesmo crescer, mudar de cargo, crescer em termos de hierarquia, aumentar de salário, enfim, né? Então, muitos profissionais não publicam conteúdos relevantes ou usam os recursos do LinkedIn de forma totalmente sem direcionamento, né? E qual é a consequência disso tudo? Esses profissionais permanecem completamente invisíveis. Recrutadores, líderes de mercado e até mesmo possíveis parceiros potenciais não enxergam o valor dessas pessoas, simplesmente porque elas não sabem como se posicionar, né? Então agora eu quero que você imagine uma solução diferente. Imagine uma estratégia que não só resolva esses problemas, mas ele também te ajude a se destacar de forma autêntica e eficiente, atraindo as pessoas certas e construindo um networking sólido. Foi com base nessas dificuldades que eu desenvolvi um método estratégico. Como eu já falei anteriormente, testei, comprovei na minha própria vivência, na minha própria carreira, que já gerou resultados reais para diversos profissionais. E hoje você vai ter acesso a essa abordagem, né? E aí você está pronto para transformar a sua experiência no LinkedIn? Então eu vou te perguntar, né, o que realmente, antes de tudo, o que realmente você quer alcançar no LinkedIn? Você quer, na verdade, aumentar a sua visibilidade, ser notado pelas pessoas certas? Né? Você quer atrair conexões estratégicas, como recrutadores, líderes ou até mesmo parceiros de negócios? Ou talvez você quer aprender a criar conteúdos que realmente chamem a atenção e geram engajamento? Se você respondeu sim para uma ou todas essas perguntas, você está no lugar certo. O que eu vou te ensinar aqui não é teoria ou algo que você já ouviu falar por aí, né? É um método prático e direto que você pode começar a aplicar imediatamente para transformar a maneira como você utiliza o seu LinkedIn. E você vai perceber que não é apenas sobre ter um bom perfil. Sobre ter um bom perfil de forma correta, a gente falou lá na aula 1, no check-up de LinkedIn, né? Mas também é sobre como se posicionar estrategicamente para criar oportunidades reais de crescimento, né? Então vamos juntos explorar como isso funciona e como você pode começar a trilhar esse caminho agora mesmo. Então eu quero compartilhar com você uma das estratégias do nosso workshop para que você já comece a enxergar como pequenos ajustes podem gerar grandes resultados no LinkedIn. Então vamos começar com o que a maioria das pessoas faz e que não funciona mais. É aquela verdadeira estratégia: publicar qualquer coisa sem nenhum planejamento de conteúdos ou simplesmente replicar conteúdos que outras pessoas já criaram. Compartilhamento de conteúdos. Isso resulta em publicações que passam completamente despercebidas, que não geram engajamento e que não trazem oportunidades reais para você. Agora, o que você precisa é de uma nova estratégia. E é isso que eu ensino no meu método. Esse método é focado em criar conteúdos estratégicos que geram valor para a sua rede, engajam conexões estratégicas e posicionam você como uma autoridade na sua área. Então, por exemplo, uma das técnicas que utilizamos no método é a técnica de conteúdo transformador. Ela consiste em a gente conseguir identificar os problemas ou os desejos específicos do seu público-alvo e criar postagens que ofereçam insights úteis, práticos e personalizados para o seu público-alvo frente aos seus objetivos de carreira. E por que que isso funciona? Porque as pessoas se conectam com quem realmente oferecem soluções claras e aplicáveis assim para os desafios que todo mundo enfrenta, que as empresas enfrentam, né? Então imagina você buscar uma recolocação e simplesmente ter um planejamento desses conteúdos. Primeiro, um bom perfil, um bom currículo, enfim, o seu perfil todo configurado. Mas imagina você ter na sua rede todas as pessoas que te contratariam. Os benefícios dessa abordagem, eles são claros, né? Vai te trazer muito mais visibilidade orgânica,
para as pessoas chaves estratégicas que você quer chamar a atenção, os seus conteúdos eles começam a alcançar mais pessoas de forma natural, sem precisar pagar por anúncios, né? Você vai ter conexões muito mais qualificadas, você vai atrair as pessoas certas, aquelas que realmente podem agregar valor à sua carreira ou abrir oportunidades para você. E por fim, você vai ter bastante reconhecimento como autoridade naquilo que você sabe fazer. A sua rede começa a enxergar você como uma referência na sua área, o que aumenta a sua credibilidade e a sua influência. E o mais interessante, essa é apenas uma das estratégias que você vai aprender no meu workshop de como ampliar sua visibilidade, o seu networking na prática, né, no LinkedIn. E o método é extremamente prático, né? O workshop completo é um método prático e pensado para ajudar você a construir uma presença forte e estratégica no LinkedIn. Então, quer saber mais como tudo isso funciona? Vamos seguir em frente. Eu vou te contar uma história de um cliente meu, um dos meus alunos que passou por uma transformação incrível usando esse método que apresento no workshop. Esse aluno era um profissional altamente qualificado, com muitos anos de experiência na área dele, mas sentia que seu trabalho não era reconhecido no mercado. Ou seja, ele tinha um perfil no LinkedIn, mas utilizava a plataforma como a maioria das pessoas, publicava conteúdo esporádico, sem nenhuma estratégia, acreditava que bastava estar presente para ser notado, e o problema era que ele aplicava a velha forma de utilizar o LinkedIn. Replicava conteúdos genéricos, interagia apenas ocasionalmente, e como resultado, permanecia invisível para os recrutadores ou os potenciais parceiros que ele buscava. Então, depois que ele conheceu a nossa estratégia, ele implantou e começou a aplicar essas técnicas específicas que ensinam realmente como criar esses conteúdos relevantes, identificar essas conexões estratégicas e posicionar-se como autoridade no seu segmento, em poucas semanas ele relatou uma mudança significativa. O perfil dele começou a receber muito mais visitas, ele foi convidado para várias entrevistas, mesmo sem estar ativamente procurando oportunidades, vejam. Mesmo se ele não estava inicialmente buscando uma recolocação, ele estava trabalhando, mas ele queria, mudar de emprego, enfim, e ele recebeu a oportunidade sem mesmo estar ativamente, né, usando o selo de Open to Work, nada disso. E o mais importante, ele conseguiu iniciar uma parceria estratégica, que abriu portas para novos projetos na área que ele atua. Então, essa história é a prova de que muitas vezes não é sobre trabalhar mais, mas sim sobre trabalhar de forma estratégica no LinkedIn. É um pequeno ajuste, melhorias, ajustes, pode fazer toda a diferença e transformar completamente a sua experiência no LinkedIn. Então, agora imagine o que essa abordagem pode fazer por você, né? Foi exatamente pensando nesses desafios que eu criei o workshop de como construir networking e visibilidade na prática no LinkedIn. Esse é um workshop, é um passo a passo completo, pensado para quem quer transformar o LinkedIn em uma ferramenta estratégica de crescimento profissional. E com esse workshop você vai aprender a identificar as suas conexões certas, a saber realmente quem pode agregar valor à sua rede e como se conectar com essas pessoas de forma estratégica, como criar conteúdos relevantes, né? Como dominar a arte de publicar postagens que chamam a atenção, engajam e geram oportunidades reais. E você vai aumentar a sua autoridade profissional, se posicionar como uma referência na sua área, atraindo assim reconhecimento e credibilidade, e muito mais. Não se trata apenas de teoria, mas de práticas que eu pude utilizar na minha carreira, na carreira dos meus clientes, que ajudei a muitos profissionais a alcançarem resultados surpreendentes. Então, se você sente que está na hora de dar um próximo passo e realmente aproveitar o potencial do LinkedIn, esse workshop ele foi feito para você, ele vai te mostrar como sair dessa invisibilidade, conquistar o espaço que você merece na sua área e o melhor, de forma muito prática, eficiente e diretamente focada nos seus objetivos. Eu vou te dar uma demonstração rápida de como aplicarmos as estratégias do nosso workshop para que você entenda o quão prático e eficiente é esse método. Por exemplo, uma das técnicas que utilizamos é a técnica de conexão estratégica. Ela é dividida em 3 etapas simples, né? Identificar as conexões certas, você aprende como mapear e identificar quem são as pessoas que realmente podem fazer diferença na sua carreira, seja um recrutador, um líder ou até mesmo um parceiro estratégico. Saber quem agregar à sua rede é o primeiro passo. O segundo passo é criar uma abordagem personalizada. Aqui, nessa segunda etapa, você aprende a se apresentar de maneira profissional, mas também de forma autêntica, para estabelecer conexões que sejam genuínas e relevantes. Você não vai sair encaminhando o seu currículo para todo mundo, né? Você vai construir relacionamentos,
tá? E a terceira etapa é manter esses relacionamentos ativos. Não adianta apenas se conectar. É essencial a gente saber como nutrir esses relacionamentos, com interações consistentes, né, mensagens, modelos de mensagens padrão, né, e são interações valiosas ao longo do tempo, né? E aí, resumindo, por que que essa prática funciona, essa metodologia funciona? Porque ela substitui aquela abordagem genérica que a maioria das pessoas usa, como sair enviando solicitações para todo mundo sem nenhum critério, sem um modelo de mensagem prévia, sem uma definição de estratégia que realmente gere resultados. Isso é só o começo. Durante o workshop, vamos nos aprofundar nessas e em outras técnicas que vão te ajudar a transformar sua presença no LinkedIn de forma prática e imediata. E você consegue imaginar o impacto que isso pode ter na sua carreira profissional? Então, vamos explorar juntos, vamos fazer uma rápida revisão do que vimos hoje nessa aula. Primeiro, você aprendeu que é possível sair da invisibilidade no LinkedIn e transformar a plataforma em uma ferramenta estratégica para a sua carreira. Descobriu que a solução está em identificar conexões certas, criar conteúdos relevantes e se posicionar como uma autoridade. E também entendeu que ao implementar essas estratégias corretas, você pode alcançar muito mais visibilidade, construir um networking poderoso e abrir novas oportunidades profissionais. Agora, eu quero te fazer um convite especial para você participar do meu workshop Como Construir Networking e Visibilidade na Prática no LinkedIn. São 4 horas de aula, um conteúdo. Quando você adquire o workshop, o nosso sistema já libera o seu login e acesso de imediato. E você vai ter uma aula gratuita comigo para tirar todas as suas dúvidas em grupo, né, sobre todas as funcionalidades, melhor dizer, do LinkedIn. Nesse workshop você vai terá acesso a um passo a passo completo, com todas as estratégias que discutimos aqui e muito mais. Você vai aprender como colocar tudo isso em prática de maneira simples e eficiente. E mesmo que você tenha pensado no LinkedIn como uma ferramenta, mesmo que você nunca tenha pensado no LinkedIn como uma ferramenta estratégica, garanta a sua vaga agora, né, através da minha plataforma EAD. As aulas são gravadas, você pode assistir pela TV, pelo seu celular, projetando a minha plataforma na sua televisão, ou até mesmo no seu computador, enfim. E eu fiz questão de deixar um valor extremamente acessível para que você possa dar esse primeiro passo na direção certa. Se você não assistiu à primeira aula, check-up de LinkedIn, como corrigir 90% dos erros que profissionais cometem no LinkedIn. Assiste a aula e, de repente, o primeiro passo que você pode dar é corrigindo esses erros. Primeiro nível. Segundo nível que eu te convido é passar um scanner de conexões no seu LinkedIn. Esse foi o tema da segunda aula. E se você quer aprender um método de como fazer a análise das suas conexões e saber o quanto as suas conexões no LinkedIn estão alinhadas aos seus objetivos de carreira, eu te sugiro ir para o nível 2, que é o scanner de conexões no LinkedIn. Volta lá nessa aula e assiste. Se você já está num nível mais avançado, a gente pode juntos já partir para o nível 3, que é exatamente como construir networking e visibilidade na prática no LinkedIn. E eu não tenho dúvida que para mim será um prazer ter você junto comigo, e eu estou muito animado também para te acompanhar nessa jornada, né? E juntos a gente descobrir como construir essa presença forte e transformar a sua carreira. Então, eu vou deixar aqui os meus contatos, né? Se vocês quiserem mais informações, eu vou deixar aqui o link para a inscrição, mas também, se quiserem mais informações ou tirar dúvida, podem entrar em contato pelo Instagram Carreira com Bruno Cunha, ou então meu LinkedIn Consultor de Carreira Bruno Cunha, ou até mesmo via WhatsApp, que a minha equipe de suporte de atendimento vai tirar todas as suas dúvidas e, sem dúvida, vai te proporcionar aí um atendimento à altura para que você venha, né, participar deste workshop junto comigo. E eu espero ansiosamente em te encontrar lá na nossa aula ao vivo, depois que você passar pelo workshop, para que você possa tirar todas as suas dúvidas e a gente poder construir esse novo momento da sua presença no LinkedIn e transformar verdadeiramente a sua carreira. Tá bem? Espero você no workshop e obrigado por você estar aqui junto comigo hoje e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula. Um forte abraço.